Graças a Deus, a paz do Senhor aos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, a casa de cada um, a família de cada um. É um prazer ter você aqui nessa noite, para nós e para o Senhor mais ainda. Querido, se você nunca esteve aqui antes, seja muito bem-vindo, tá? Receba o nosso carinho, o nosso amor, que você possa ser visitado pelo Senhor e que a sua vida a partir de hoje seja transformada, em nome de Jesus. Nós vamos começar, mas antes eu tenho alguns avisos. Quarta-feira, quem está preparado para quarta-feira? Quarta-feira é um feriado abençoado, mas nós vamos subir a serra. Eu esqueci de trazer meu tênis, minha mochila, meu boné, para ficar mais caracterizado aqui, mas olha só, 7h30 da manhã, amém, né? 7h30 tá bom esse horário, não tá? Aqui na igreja, 7h30, 8 horas pontualmente nós estamos saindo. Dá para dormir até 6h30, você acorda, descansa mais, e aí vem aqui 7h30, amém, Carlinhos? 8 horas a gente vai sair em comboio aqui, tá bom? Tem que levar um dinheirinho para você gastar lá, não passa de R$10, traga o seu lanche, bastante água, venha equipado com boné, com tênis, com protetor solar, né? Que a gente vai estar lá ocupado com muita aventura, amém? A pastora Ruth pede para avisar que na quarta-feira não vai haver então o encontro de mulheres, vai ficar adiado para a próxima semana, dia 14, tá bom? Em função desse evento de subida da serra. Quinta-feira, a programação normal da igreja, no horário de 7h30, a escola bíblica, e em seguida a nossa reunião de oração. Agora, quem recebeu este convite aqui na entrada? Quem recebeu? Ih, irmãos, tem gente que não recebeu, hein? Quem não recebeu tem que receber, tá bom? Isso não é apenas um convite, isso é um presente da igreja para você, é um marca-texto. Use na sua Bíblia, nos seus livros de devocional, onde você quiser. E especialmente, compareça, né? Sábado que vem vai haver aqui uma grande festa para o Senhor. É uma grande oportunidade de nós evangelizarmos, tá bom? Próximo sábado nós queremos vocês aqui às 19 horas. 19 horas nós vamos ter o nosso espetáculo, tá? É importante que você chegue cedo, não é? Para que a gente não tenha um tumulto aqui. As cadeiras vão estar ao máximo colocadas e nós queremos fazer um grande espetáculo para o nosso Deus, amém? Se você quiser usar o convite, né? Para outras pessoas, estenda o convite, tá bom? Obviamente que as pessoas vão gostar desse presente. Agora, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel. Amado Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de nós estarmos aqui ouvindo a Tua palavra e meditando em cada um dos Teus ensinamentos. Venha, meu Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração e fazer-nos entender verdades que estão aqui contidas na Tua palavra, que sirvam para a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto eu já preguei sobre dois personagens. Já preguei sobre Ana e já preguei sobre Samuel. Mas eu nunca preguei sobre Eli. E hoje à noite eu gostaria de falar sobre esse sacerdote. Era a principal autoridade da nação de Israel nessa época. Naquela época Israel não tinha reis, não tinha juízes, tinha profetas, sacerdotes. Esse homem, Eli, era a autoridade máxima da nação de Israel. Eu queria que você lesse comigo só o verso número 9 do capítulo 1. Ele diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, como estava Eli nesse momento aí? Sentado. Todos perceberam isso? O sacerdote estava sentado. Pergunte aí para quem está perto de você assim: qual é a melhor posição para o crente estar? Vamos, pergunte, vamos, participe. Qual é a melhor posição para um crente estar? Será que nós temos que estar sentados, em pé, dormindo, acordados? Qual a melhor forma de nós nos portarmos na nossa vida diante das situações e diante de Deus?
Esse homem estava sentado quando um dia uma ovelha foi até ele. A mulher chorava muito, muito amarga, muito angustiada. E ela começou a ir ao templo com mais amargura ainda. E a Bíblia fala que aquela mulher, aos olhos do profeta e sacerdote, parecia estar bêbada. Mas, irmãos, francamente, eu acho que o profeta estava um pouco atrapalhado. Porque o homem de Deus, ele precisa discernir as situações. E ele não conseguiu perceber que aquela mulher estava completamente embriagada pelo Espírito Santo. E não por bebida. Então, eu imagino o seguinte: estar sentado me cega. Quando eu fico sentado, os meus olhos, a minha visão, os meus horizontes, de alguma forma estão limitados. Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade em entender isso, mas à medida que nós vamos estudar o texto bíblico, nós vemos e percebemos claramente como o profeta Eli estava cometendo faltas, erros gravíssimos. Irmãos, a melhor posição para nós estarmos como crentes não é sentados, não é deitados, é de pé. Se você é crente, meu irmão, viva de pé, com a sua cabeça erguida. Permita que o Senhor amplie os seus horizontes, para que você enxergue muito além do que outros possam ver. Vamos ao capítulo 2 do livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. No capítulo 2, nós vamos ler dos versos 12 a 17. Aleluia. Você que nos assiste aí pela internet, que Deus te abençoe e que a sua vida possa ser tocada pelo Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, esse homem tinha 2 filhos, se chamavam Ofni e Finéias. E esses caras, como eram os filhos do pastor, eles, no mínimo, precisavam honrar o pai, respeitando a conduta, os princípios e os ensinamentos. Mas o pai era um pouco negligente. E os caras não estavam nem aí para os princípios. Acabavam metendo os pés pelas mãos e envergonhando o nome do Senhor. O verso 12, irmão Francimar, diz assim: ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes, como o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Queridos, imaginem se hoje nós estivéssemos aqui na igreja percebendo os filhos do pastor recebendo as ofertas e dizendo assim: eps, passa para cá, porque antes de elas serem contadas, a gente já vai tirar a nossa porção. Vocês acham que isso incomodaria ou não? Claro. Sem dúvida. E os caras faziam isso no templo, no meio do culto, na hora da oferta eles iam pegar ali e começavam a manipular as ovelhas, oprimir as pessoas, dar ordem, botar o dedo na cara do povo e dizer: me dê logo, senão eu vou tomar. Isso aqui me pertence, é do meu pai, é da casa de Deus, é do sacerdote. Aquilo muito indignava as pessoas que viam nos filhos do sacerdote homens que não agradavam a Deus. E segundo nós lemos aqui, o sacerdote ali era um homem bom. Era uma pessoa cujos princípios exaltavam o nome de Deus. Porém, ele estava falhando em algo muito importante, na forma como ele conduziria a sua casa.
Ô irmãos, que nessa noite nós possamos pensar como nós estamos representando a nossa família, a nossa casa, a honra do nosso lar. Cada um de nós tem um papel essencial dentro da sua casa. O homem, a mulher, os filhos, cada um representa de algum modo a sua família. Como nós temos honrado a nossa família diante dos homens, diante das pessoas, diante da igreja? Nós somos pessoas de quem o mundo muito espera, porque as pessoas nos veem como conhecedores da palavra de Deus. Portanto, o mínimo que nós podemos fazer é permitir que a nossa vida seja lida por eles como uma Bíblia sagrada. Continue comigo aí no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Vamos agora ao verso 22. E vamos ler alguns versículos a mais, do 22 até o 36. Irmão Mateus, está pronto aí? Aleluia. Era Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama essa que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Amém. Daqui a pouco a gente continua. Irmãos, esse homem já velho, como nós vimos no texto, começou a perceber as loucuras que os seus filhos praticavam. Mas, querido, já velho não dá certo. Se o homem já era velho, os seus filhos já não eram mais crianças, já não eram mais adolescentes, já eram homens para se deitarem com as mulheres que estavam na porta do templo. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, ainda quando crianças, o caminho por onde eles devem andar, para que ainda que sejam velhos não se desviem dele. Irmão, se o profeta Eli tentou ensinar aos seus filhos, ele cometeu alguns erros, porque quando se tornaram homens, parece que se esqueceram dos ensinamentos de Deus. Enquanto isso, Deus já estava providenciando um novo homem, um novo sacerdote, de uma outra linhagem, de uma outra geração, de uma outra raiz, para ser levantado no lugar daquela. Oh, querido, Deus tem tantos planos para você. Deus tem tantos sonhos com a sua casa, com a sua família, com você. Como você tem atendido ao chamado que Deus tem dado a você? Será que você tem sido fiel ao Senhor? Valorizado todos os projetos que Deus tem para você? Como você tem sido no meio das pessoas? Será que a sua vida tem escandalizado? Ou tem consolado, tem servido de exemplo para as pessoas? Se você estiver saindo do plano, meu irmão, Deus vai levantar outra pessoa. Deus tem um plano para você, que está fora do plano, e o plano dele não se frustra. Obviamente que outros serão levantados. Eu tenho certeza de que o sacerdote Samuel, que vinha crescendo ao lado do profeta Eli, era muito mais amado por Eli do que os seus filhos. O próprio sacerdote Eli devia reconhecer claramente: não são os meus filhos que vão me suceder, e sim esse homem, o jovem Samuel. Vamos continuar, irmão Mateus, o próximo verso. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me revelei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei? Se fizessem na minha morada
E porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Irmãos, nós lemos aí que um homem de Deus, cheio de autoridade, devia ser mesmo, para botar o dedo na cara do pastor, devia estar cheio de autoridade. A Bíblia registra esse fato aqui. Botou o dedo na cara do sacerdote e falou: seu tempo acabou. Você não está sendo responsável com a casa de Deus, com o templo do Senhor e principalmente com os ensinamentos do reino de Deus. A sua casa vai perecer. O Senhor tinha dito que ia ser para sempre, mas você não honrou. Deus vai honrar quem honra Deus. Se você resolveu sair do plano, Deus vai colocar outro no plano, meu irmão. Você viu aqui, era para ser perpétua a aliança da linhagem de Eli com o Senhor, mas ele quebrou. Quebrou porque não foi responsável com a educação dos seus filhos, com a conduta do seu lar, com o reino de Deus, com a forma como o sacerdote estaria governando e conduzindo a sua igreja. Irmãos, e aí nós voltamos à pergunta: qual tem sido a nossa responsabilidade dentro de casa? É porque o Senhor vai nos cobrar isso. O Senhor vai cobrar dos pais, das mães e dos filhos, que cada um assuma o seu papel perante o Senhor. Pais, mães e filhos, todos nós que estamos aqui prestaremos conta com o Senhor. E Deus vai nos perguntar: ei, por que aquele ato? Mas por que aquele escândalo? Mas e aquele dia? E aquela vez? E aquele consentimento que você resolveu abafar? Não era o momento de repreender em vez de incentivar e se calar? Irmãos, muitas vezes nós aprendemos errado dentro de casa. Aprender errado na rua é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Hoje eu de algum modo, eu assim recebi uma confirmação de Deus. Eu fui almoçar sozinho, a Raquel está viajando. Dei aula a manhã toda até meio-dia. Liguei para as minhas irmãs, não podiam ir, para minha mãe, para meu pai. Eu fui sozinho, almocei, rapidinho. E na fila do almoço, tinha um pai com o seu filho. E ele disse: meu filho, põe a batatinha frita e pega uma Coca-Cola. Aí eu falei: meu Deus do céu, mas como é que ele é o pai, está dizendo isso? Irmã Verusca, eu não acreditei. Uma criança de 4 anos, meu filho, põe a batata frita e Coca-Cola. Aí eu falei: Jesus, é isso mesmo que eu vou pregar lá hoje, só pode. Porque dentro de casa, os pais estão ensinando errado. Sabe, querido, a gente precisa ensinar a criança. Porque quando ela é criança, ela ensina, ela aprende para a vida toda. Às vezes a minha esposa chega em casa e diz assim: meu irmão, me desculpe se você se ofender com isso. As crianças da igreja são uma bênção. Mas muitas vezes os maiores problemas são os pais. É verdade. As crianças lá em cima mostram no cultinho os problemas que elas têm em casa, com os pais. Às vezes a gente precisa criar uma estratégia para chamar a atenção da criança mais do que o videogame. Jogar videogame é mais legal do que vir para o cultinho. Se em casa os pais estivessem orientando os seus filhos, a graça de Deus, o amor de Deus, como é bom orar, como é bom estar no meio dos irmãos, como é bom estar na presença de Deus, seria muito mais fácil para nós aqui, irmãos. Queridos, são os pais que têm que ensinar os seus filhos. Não são os pastores, essa responsabilidade é dos pais. É dos pais, o Senhor vai prestar contas com cada um de nós. E nós que somos pais, mães e filhos, temos que estar atentos a isso. Esse homem perdeu tudo aquilo que Deus o havia dado. Cadê o irmão Mateus? Vamos lá, aleluia. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Coitado. E tu na angústia olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel,
e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem da tua linhagem a quem eu não desarraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. E te será por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante de um meu ungido. E finalmente o 36. Também todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum cargo sacerdotal, para que eu possa comer um bocado de pão. Irmãos, a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Você ouviu aí, no começo desse texto, o profeta, o homem de Deus, que botou o dedo na cara do pastor Eli, fez isso quando Eli já era velho. Você sabe por quê? Porque Deus é longânimo. Repita comigo, longânimo. Alguém sabe o que significa longanimidade? A palavra por si só, ela já se auto-explica. Ela já é bem longa, longanimidade. Significa que Deus, Ele dá um tempo para você. Deus, Ele está vendo você pecar. Hoje, dia 4 de setembro de 2011. Às vezes Deus não vai te corrigir no próximo minuto. Ele vai deixar passar um dia, 2, aí você vem para o culto, ouve uma palavra, você vem para a vigília, Deus levanta um profeta, Deus fala com você através de uma batata frita e de uma Coca-Cola. Deus escolhe N maneiras de falar com você. Depois de 50 anos, Ele manda um profeta para dizer assim: meu filho, é o seguinte, eu te dei 50 anos, você não escutou? Então eu vou te dar agora a sentença. Psst, ei, já era. Tem gente que confia demais na misericórdia de Deus. Eita Deus. Fala, papai. Irmão Helder, rapaz, os irmãos ficam esperando. Não, mas Deus sabe. Deus sabe. Aleluia. Nós vamos ceiar hoje, irmãos. Amém. Deus sabe todas as coisas. E Deus, Ele nos dá um tempo, porque Ele é longânimo. Mas como você viu na vida do profeta Eli, há um dia que Deus vai dar uma sentença. E quando Ele decidir, está decidido. É para aniquilar a sua geração. Porque você recebeu muito. A quem muito é dado, irmão Gabriel, muito será cobrado. A quem muito mais ainda é dado, muito mais então será cobrado. Em 50 anos você recebeu demais? O homem já era velho e não conseguiu perceber a quantidade de vezes que Deus deve ter orientado o profeta a exortar a sua casa, a agir com firmeza, a mudar aquela situação, repreendendo de fato seus filhos, e ele não fez. Nós lemos até o verso 36, agora você vai comigo até o capítulo 4. Neste mesmo livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do 5 ao 11. Irmãos, imagina vocês aí, recebendo de Deus a seguinte profecia. Irmão João tem 3 filhos, diácono João. Seus 3 filhos vão morrer no mesmo dia. Misericórdia. Meu Deus. O cara ouviu o seguinte, de um homem de Deus: seus 2 filhos no mesmo dia vão morrer. E calha a boca. Escute o que eu estou falando, porque é de Deus essa palavra. Foi mais ou menos isso aí. Algum tempo se passa, o profeta Eli fica ali esperando. Nesse meio tempo, ouça bem, o sacerdote jovem Samuel recebeu de Deus a primeira visão de toda a sua história profética. Ainda um jovem, Deus o acordou de madrugada, ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Aí o sacerdote falou: meu filho, não sou eu que estou te chamando. Fica no seu lugar e diz: fala, Senhor, que eu te escuto. Samuel ouviu de Deus a mesma profecia que esse homem tinha dado a Eli. Primeira profecia, a primeira revelação do Senhor para Samuel foi uma sentença para o homem que Samuel talvez mais amasse, que era o sacerdote Eli, como um pai para ele.
Então Eli, parece que Eli estava entendendo. E conforme Eli estava entendendo, irmãos, no meu entendimento aqui, me parece que esse homem se acomodou. E há muito tempo ele vinha acomodado, porque a posição de um crente não é sentado. Se você está sentado esquentando o banco, meu irmão, Jesus não está se agradando da sua vida, não. Jesus quer você de pé, avante, adiante, com a visão erguida, com os seus olhos, vendo os horizontes. Sentado é isso que dá. Se estiver sentado, as coisas vão acontecer diante de nós, e nós não vamos ter o discernimento de perceber os erros, os problemas e as faltas. Estamos no capítulo 4, irmão Mateus, verso 5. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. Presta atenção. Passou um tempo, há muito tempo o povo de Deus, o povo de Israel, vivia paz. Paz. Aleluia. Aí a sentença de Deus havia sido dada, meu irmão. Deus deu, o negócio vai acontecer mesmo, foi uma profecia, tem que se cumprir. Um dia os filisteus resolveram cutucar a ferida dos israelitas. Aí o povo de Israel, que hoje até hoje é o exército mais preparado do planeta, é o exército de Israel. Por causa dessa época aí, os caras aprenderam nessa época aí a lutar, a guerrear, os homens eram valentes. Aí ouviu-se falar que quando a arca de Deus estava presente no arraial, o negócio funcionava. Resolveram levar a arca. Mas preste atenção, de que adianta a arca estar ali se os homens não estão com o seu coração no Senhor? De nada adianta. Meu irmão, nós vamos praticar um ato aqui hoje, lembrando a morte e ressurreição de Cristo e especialmente a sua vinda. Nós vamos praticar o ato, solene, como diz a Bíblia. Mas se o seu coração não estiver aqui, pode crer, o Senhor vai dar sentença sobre a sua vida. É o que diz a palavra de Deus. Então, o próximo verso, os caras gritaram tanto, volta aí, para o 5. Gritaram tantos que a terra vibrou. Teve um terremoto nesse dia, os caras ficaram tão emocionados, vendo a arca, gritaram tanto que o chão tremeu. Imagina que o povo dos filisteus, que estava se preparando para o confronto, a alguns quilômetros de distância, vendo aquele terremoto, devem ter se tremido todo também. Agora sim, o verso 6, nós vamos ler até o 11. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: que quer dizer essa grande vozearia no arraial dos hebreus? Os caras ficaram com medo aí. Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram e diziam: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, preste atenção, os inimigos perceberam: rapaz, a gente vai lutar hoje, é o seguinte, ou é para morrer, ou então é para ganhar mesmo. Porque os caras estão vindo com a melhor arma que eles têm. Até o chão tremeu. Aí disseram, pode voltar lá: esforçai-vos e portai-vos varonilmente aos filisteus, para que porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles o foram vossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Talvez o comandante dos filisteus tenha dito isso. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. E finalmente o verso 11, também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Rapaz, os caras foram tão equipados, levaram a arca, e se morreram 30.000, devia ter bem mais que isso. 30.000 foi o saldo de mortos. Então o exército, sei lá, vamos supor que a metade tenha morrido. Morrer a metade na guerra é morrer muita gente. Não sei, vamos supor que tivesse 50.000 homens,
o general voltando para dar notícia que 30 mil morreram. Era uma derrota muito grande. Quem era o principal homem a quem o general dos hebreus ia prestar contas? O sacerdote Eli, que era profeta e juiz, se é que pode assim falar. Samuel foi o primeiro juiz, antes de Samuel era Eli. Eli era o principal homem. Recebeu a notícia de que Ofni e Finéias, seus filhos, estavam ali carregando a arca e morreram os dois no mesmo dia, porque a sentença de Deus havia sido dada. Queridos, eu não sei se o que eu vou dizer procede ou não, mas a gente pode pensar o seguinte: um erro como esse, um erro do profeta Eli, foi tão grave, que acabou estabelecendo muito além, se estabelecendo além das fronteiras da sua própria casa. 30 mil morreram, inclusive os seus 2 filhos. Eita, meu Deus. Vamos agora aos versos 12 a 18 desse mesmo capítulo 4. 1 Samuel 4, 12 a 18.